Olá, como você está? Eu espero que você esteja bem, esteja em paz, como sempre. Hoje aqui mais uma edição do nosso Café com Jesus, e a bola da vez é Êxodo 19. Então vamos aí fazer a leitura e a reflexão, que você nos acompanhe. Vamos lá? Israel chega ao Monte Sinai. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali diante do monte. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia mandado falar. O povo todo respondeu unânime: Faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: Virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. E o Senhor disse a Moisés: Vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes. Disse ele então ao povo: Preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte, o monte Sinai. Estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte. Moisés subiu, e o Senhor lhe disse: Desça e alerte o povo que não ultrapasse os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se, senão o Senhor os fulminará. Moisés disse ao Senhor: O povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos avisaste. Estabeleça um limite em torno do monte e declare-o santo. O Senhor respondeu: Desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem ultrapassar o limite para subir ao Senhor, senão o Senhor os fulminará. Então Moisés desceu e avisou o povo. Senhor, nosso Deus, muito obrigado pela leitura de Êxodo 19. Agora, Pai, nos dá discernimento para que nós possamos refletir, através do Teu Santo Espírito, sobre essa palavra que foi dada hoje. Em nome de Jesus, amém. Gente, Êxodo, capítulo 19, registra então a chegada do povo de Israel ao deserto do Sinai e prepara esse cenário para a entrega dos 10 mandamentos, estabelecendo então a aliança, o pacto entre Deus e a nação. Você leu esse capítulo aqui, 19, e você viu que Moisés sobe e desce do Monte Sinai, gente. Depois nós vamos ver o porquê disso tudo e também, né, por que tinha que fazer essas questões todas, subir, descer e conversar. Mas aqui vamos fazer então por blocos, são 3 blocos que nós separamos agora aqui o nosso capítulo 19, e a gente vai tratar o primeiro deles do versículo 1 até o 6, tá bom? Então, ali o terceiro mês após a saída do Egito, exatamente no mesmo dia, os israelitas chegam ao deserto do Sinai, e ali Moisés sobe o monte, Deus o chama e pede que lembre ao povo que ele fez aos egípcios, certo? E como carregou Israel sobre as asas de águia, ali a gente fala no versículo 4. Bom, essa colocação, asas de águia, ela traz ali uma simbologia, uma lição prática muito bonita. Por quê? Porque ali naquele período, né, ali no Oriente Médio,
no Antigo Oriente Médio, a gente vê o comportamento das grandes aves de rapina, como por exemplo ali tinha a águia real, tinha também o abutre folveiro, e aí o que acontece é que essas aves, né, quando seus filhotes estão aprendendo a voar e começam a cair ali por falta de forças, porque está aprendendo, a mãe, quando esse filhote cai, mesmo tentando voar, a mãe voa por baixo deles, olha só que legal, ela voa por baixo deles, recolhendo eles nas suas próprias asas, nas suas costas, para que eles não se despedacem lá embaixo nas rochas. Então o que acontece é o seguinte, essa é uma forma de proteção. E a outra proteção é o seguinte, que muitas vezes tinha ali caçadores, aquela coisa toda, né? Então o que acontece é o seguinte, ao contrário de outros pássaros que carregam ali seus filhotes nas suas garras, vamos dizer assim, né? Que ficam expostos, então a quem está vindo de baixo ali, nesse caso, como essa águia real, aí, ou esse abutre folveiro, ele se colocava entre o chão e aí o filhote, protegendo ele, a quem ia ser atingido se acaso acontecesse isso, era realmente ali a mãe, né, a ave mãe que estava protegendo o filho. Então, o que Deus está fazendo aqui, gente, ele está se mostrando a Israel exatamente nessa questão, olha, no deserto você era o alvo, mas eu me coloquei entre você e o perigo, eu carreguei quando vocês não tinham forças para andar. Então essa é uma simbologia muito bonita aqui desses versículos. Depois Deus estabelece a condição da aliança e ele fala que se vocês obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, serão a sua propriedade exclusiva dentre todas as nações, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Mas Deus já não tinha falado essas questões todas lá atrás? Veja, gente, essa primeira situação aqui que nós estamos vendo é o seguinte, essas promessas, elas eram inéditas para o povo. Por quê? Porque até aqui, veja só, a gente vai perceber que Deus havia feito promessas para quem? Para Abraão, para Isaac, para Jacó, focadas o quê? Numa descendência e também na terra. No Egito, ele prometeu libertação, e agora o que está acontecendo é o seguinte, a linguagem ela muda, porque Deus não está mais falando com indivíduos, Abraão, Isaac, Jacó, mas com uma nação inteira. Então é uma proposta oficial de uma aliança nacional, Deus e o seu povo. Então pense nisso assim como um casamento, tá? Primeiro Deus resgata esse povo, carrega, né, eles ali sobre asas de águia, como nós já vimos aqui, e agora que eles estão seguros, Deus propõe os termos de um relacionamento. Se vocês me obedecerem e assim por diante, isso é um marco teológico inédito. Então saliente-se isso, né, para você compreender dessa maneira. E depois nós temos aqui o segundo bloco, então, na nossa caminhada, dos versículos 7 até o 15, em que nós vamos ver ali que Moisés relata as palavras de Deus aos líderes do povo, e todo o povo responde ali de forma unânime. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés, então, leva essa resposta de volta ao Senhor, e depois a gente vai ver que Deus avisa que virá numa nuvem densa, para que o povo ouça quando ele falar com Moisés. Então, Deus ordena que o povo se santifique, então, hoje e amanhã, e que lavem as suas roupas. E ali, limites estritos são fixados ao redor do monte. Quem tocar no monte, seja homem ou animal, deverá ser morto por apedrejamento ou até mesmo com flechas. Veja só, esse decreto duro. O que está acontecendo aqui, gente? Isso é para ensinar uma lição vital a um povo que tinha acabado ali de sair de um regime de escravidão de 400 e poucos anos de paganismo ali no Egito. Então, essa questão toda, o que acontece? Isso estava exigindo dele, né? Essa questão toda fosse um sinal, digamos assim, fosse um movimento para definir a absoluta santidade de Deus. E aí o que a gente tem é que Deus queria mostrar que ele não é assim um ídolo de fetiche que você manipula, uma coisinha que vai ficar teu prazer. Não, ele é o Deus Santo. A proximidade com esse Deus Santo exige reverência, exige respeito, exige preparação, exige temor. E a presença ali, depois nós vamos ver que era tão pura e gloriosa, que o pecado humano, se tivesse contato com essa presença gloriosa, ele seria fulminado, seria consumido. Então, o limite era, veja só, o limite estabelecido ao redor do monte era, curiosamente, uma proteção para quem? Para o próprio povo.
E aí o que acontece? Essa questão de execução, né, tanto é que apedrejar, atirar flechas, né, nas pessoas que fossem transgressoras, justamente evitar ali a questão do contato, do toque, né, no corpo contaminado ali pela transgressão, perto do Monte Sagrado. Por quê? Para que o acampamento ali se mantivesse ritualmente limpo. Bom, e aí nós temos depois que Moisés desce e consagra o povo, eles lavam suas roupas, ali nos versículos 14 e 15, e a questão de que eles se preparem ali para o terceiro dia, né, fazendo ali as suas renúncias sexuais, aquela coisa toda, abstendo-se dessas relações. Então, aqui o que eu queria salientar é essa importância do lavar roupas que Deus coloca ali nos versículos 10, versículos 14. Deus ordena que o povo santifique e lave as suas roupas para o encontro no terceiro dia. Veja só, no contexto do deserto, que nós estamos falando aqui, que eles estavam no deserto do Sinai, antes eles já tinham estado no deserto de Sim também, depois ali no deserto, deixa eu ver aqui de quem que é, no deserto de Ur, se não me falha a memória, né? Deixa eu ver aqui certinho. Deserto de Sur, perdão. Deserto de Sur em Êxodo 15. Estavam no deserto de Sim em Êxodo 16. Agora estavam ali no deserto do Sinai. O que acontece? Deserto, lembrar o quê? Algo extremamente desafiador para eles e também simbólico seria lavar as roupas. Por quê? Porque a água ali no deserto, gente, é um recurso extremamente escasso, é um recurso precioso, vale mais que dinheiro. E aí o que acontece? Lavar as roupas não era um capricho estético deles, era uma questão até de sobrevivência, mas aqui nesse caso era um sacrifício prático e de fé para eles também. O estético ficou lá para trás, né? Então veja só, as roupas ali no mundo antigo, elas representavam a identidade, o estado da pessoa, e a gente vai perceber que essas roupas, dessa caminhada toda que eles tiveram, estava o quê? Estava impregnada com a poeira do Egito, estava impregnada com o passado, estava impregnada com o cansaço da caminhada, e nesse sentido o que acontece? A santidade exigida por Deus, ela não era apenas uma questão interna, ou uma coisa assim muito, né, espiritualizada, ela era uma situação que tinha que ser externalizada, era uma situação física e visível ali, dessa questão de você ter santidade. Então, para se aproximar desse Deus santo, era preciso o quê? Se desprender, né? Se lavar dessas sujeiras aí do passado e se apresentar renovado perante o Senhor, custasse o que custasse. Que legal, né? Essa interpretação. E depois, no bloco 3, nós temos então, dos versículos 16 até o 25, o último bloco, a manifestação gloriosa de Deus. Nós vamos ver ali que na manhã do terceiro dia tem trovão, tem raio, tem uma densa nuvem ali sobre o monte, acompanhados, né, de um som de trombeta muito forte. Todo o povo treme no acampamento. Moisés leva o povo para fora do acampamento e ao encontro de Deus. O monte Sinai está coberto de fumaça, pois o Senhor descera sobre ele em fogo. O monte treme violentamente ao som da trombeta e aumenta cada vez mais. Gente, isso aí era um vulcão, né? Não tem, vamos dizer assim, evidência geológica de que isso, né, seja ali um vulcão, de que o Monte Sinai ali, ou as montanhas vizinhas, fossem vulcões ativos naquela época. O que acontece aqui que nós estamos falando, dessa questão de fumaça, de fogo, de terremoto, de som de trombeta, não é um fenômeno natural, isso que eu quero trazer para vocês, mas é uma teofania. O que é uma teofania? Uma manifestação visível, sobrenatural da presença de Deus, essa teofania. Então o autor aqui ele está usando uma linguagem de fumaça e terremoto, porque são as únicas ferramentas humanas para tentar descrever esse impacto avassalador de quando o Criador do Universo toca a realidade física de forma concentrada. E aí o Senhor desce ao topo do Monte Sinai e chama Moisés para subir. Deus ordena que Moisés desça e advirta o povo para não romper os limites para ver o Senhor. Veja só, para que muitos não morram. Até os sacerdotes, que poderiam ter uma dúvida nesse sentido, devem se santificar. Então Moisés argumenta que os limites, né, ele tenta argumentar com Deus aqui que os limites já foram fixados. Mas Deus insiste que ele desça e depois suba acompanhado de Arão, mantendo o povo e os sacerdotes afastados. E Moisés desce e relata tudo ao povo. Gente, Deus queria provar o quê? Queria provar o seu poder aqui? Deus não queria provar nada para inflar o seu próprio ego, ele já é grandioso por natureza. O objetivo aqui, gente, é pedagógico e também pastoral. Vamos entender uma coisa. Deus queria duas coisas no povo. Primeira coisa, o temor santo, o respeito profundo deles.
certo? Aí o que acontece é que, depois a gente vai ver lá em Êxodo capítulo 20, vamos ver depois, versículo 20, Deus explica esse motivo que eu estou falando do temor santo. Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em você e em vocês e os impeça de pecar. O povo, então, ele precisava entender que aquela aliança era uma coisa séria, entendeu? E que leis sem o devido respeito ao legislador deveriam ser cumpridas. Então essa é a questão, a primeira coisa de incutir o temor do Senhor. E segundo, é de autenticar essa liderança de Moisés. No versículo 9, a gente vai ver ali depois, que vou ouvir a você numa nuvem densa para que o povo me ouça falar com você e passe a confiar sempre em você. E nós já sabemos que o povo era murmurador, não é verdade? A gente lembra lá do faraó que era obstinado, pois aqui o povo, você sabe, ele é murmurador, ele é rebelde, ele às vezes entende, depois não entende. E Deus falando com Moisés, no meio daquele poder todo, dava legitimidade então e autoridade para Moisés para guiá-los no deserto. Então Deus revelou o seu poder não para assustar e afastar, mas para criar no povo um senso de responsabilidade. Ele resgatou eles com graça amorosa, como se fosse, com as asas de águia que nós já vimos aqui, mas eles precisavam entender que Deus os amava também, mas que era o Deus santo e que era o Deus que governava todo o universo. E por que? Agora a pergunta é importante também, por que tanto sobe e desce do monte, gente? Essa é uma excelente observação, né? A gente até cansa de imaginar o trajeto. Imagine só, Moisés, 80 anos, sobe e desce cerca de 4 vezes ali, só nesse capítulo, esse Monte Sinai. Gente, o Monte Sinai é uma subida íngreme, você não tem ideia, é mais de 2.200 metros de altitude. Esse vai e vem intenso, ele não era um capricho. Ele cumpre papéis fundamentais na teologia prática e na estrutura dessa aliança que Deus está querendo fazer com o seu povo. Então vamos lá, a primeira viagem dele, Vamos ver aqui, Moisés sobe para ouvir a proposta de casamento, aliança, e de Deus, e desce para comunicar aos líderes. Ele volta com o sim do povo. Depois nós temos a segunda viagem, do versículo 8 até o 14, a preparação em que Moisés sobe para levar o sim a Deus. Deus então dá ordens de santificação, lavem as roupas, ele fixa ali os limites e Moisés então desce para santificar a comunidade. E depois a outra viagem, do versículo 20 até o 25, aqui a gente vai perceber que Deus desce no fogo, o cenário fica avassalador e ele chama Moisés ao topo. Mas em vez de ditar as leis, Deus manda Moisés descer imediatamente, novamente, para reforçar o aviso de segurança, porque o povo, ali pela curiosidade, talvez até pela dúvida, como nós já vimos aqui da questão dos sacerdotes, ele corria o quê? Corria o risco de romper os limites e de morrer. Então Deus não queria, ele queria avisar e não queria que as pessoas tivessem esse tipo de problema, muito embora aí, na questão da desobediência, a gente já saiba o que vai acontecer. Então, não pode ter esse tipo de coisa, para poder desobedecer aí os limites que foram traçados. Então, 3 razões essenciais para esse sobe e desce, sobe e desce. No mundo antigo, gente, os pactos entre reis e seus súditos, eles exigiam que os termos fossem levados, aceitos e confirmados por um mensageiro oficial. E cada subida e descida de Moisés é uma etapa desse protocolo legal, desse protocolo relacional. Deus respeita, sim, o livre-arbítrio, é verdade, mas ele propõe e o povo aceita, Deus dita as regras do engajamento e o povo se prepara. Então é uma caminhada que existe, esse protocolo da aliança. Segundo, é para validar, como nós já falamos, a autoridade de Moisés diante do povo. Moisés ali entrando e saindo dessa densa nuvem de glória e o povo vendo, e como esses israelitas eles eram propensos à rebeldia e à dúvida, esse movimento físico e constante tornava visível para os olhos de todos que Moisés era o único canal autorizado por Deus para liderá-los. Então, cada descida com uma nova mensagem fresca do topo da montanha, ele é como que chancelava, dava ali razão para o ministério de Moisés. E depois a misericórdia de Deus em ação, porque ali a terceira descida, deixa isso muito claro. Moisés chega ao topo de Deus e diz: desça e advirta ao povo. Moisés até pergunta dizendo que os limites já estavam postos. Senhor, mas os limites já estão postos. Só que Deus insiste. Por quê? Porque a natureza humana, o que tem? A natureza humana, ela é curiosa e ela é negligente. Lembramos disso por quê?
porque nesse caso Deus interrompe então o início da entrega dos mandamentos, que a gente vai ver depois, para enviar Moisés de volta para o meio do povo, para salvá-los da sua própria imprudência e para não ter nenhum problema de dizer assim, olha, eu avisei vocês, entende? É mais ou menos assim. Então é o cuidado pastoral de Deus operando através aí das pernas cansadas de Moisés, do alto dos seus 80 anos e de toda aquela altitude que eu já falei para vocês do Monte Sinai, né? 2.200 metros. Bom, de qualquer maneira, o que nós podemos entender é o seguinte, esse sobe e desce mostra que a teologia bíblica ela não é estática, ela acontece na caminhada, né, no esforço diário de buscar Deus no secreto, que é o topo do monte, e de traduzir com fidelidade essa presença para a realidade prática da comunidade que é a base do monte. Então, esse capítulo, gente, ele no fundamenta o conceito de que o relacionamento com Deus é baseado, sim, na sua iniciativa de graça, mas que a comunidade de fé precisa dar uma resposta de obediência, de santidade prática, de reverência e de prontidão diária para ouvir a voz do Senhor. E qual que é o desafio pessoal para nós hoje? É que a gente precisa examinar essa seriedade com que cada um de nós, né, se apresenta diante de Deus, se é intencionalmente, se é só meio desleixadamente, que as nossas atitudes do coração elas sejam refletidas para que a gente não se aproxime de Deus com negligência ou que seja só uma mera rotina, cumprindo apenas um ritual no automático, né? Mas com um profundo temor e a prontidão de quem deseja ser lapidado como propriedade exclusiva, nação santa, união de sacerdotes, para a gente testemunhar essa santidade prática do Senhor nas nossas vidas no dia a dia. É isso. Espero que você tenha gostado do nosso Café com Jesus de hoje. Até a próxima, um grande abraço. Valeu, Deus abençoe.